Vamos agora concluir o nosso estudo sobre anatomia e funções do sistema nervoso central, o máximo da engenharia divina. Nessa tabela, eu coloquei para vocês uma comparação do sistema nervoso autônomo ou vegetativo. Então, repare que no meio eu coloquei lá órgão atuado. Do lado esquerdo, eu coloquei ação do sistema nervoso simpático. Do lado direito, a ação do sistema nervoso parasimpático. Então, por exemplo, atividades mentais. O sistema nervoso simpático faz com que a cabeça da pessoa fique mais ativa, mais rápida para pensar. O parasimpático não tem uma atuação significativa nisso. Quando nós falamos em pupilas dos olhos, o sistema nervoso simpático dilata as pupilas. O parasimpático contrai as pupilas. Quando falamos sobre músculos ciliares, o simpático não tem uma atuação significativa, mas o parasimpático excita a musculatura ciliar. Repare também quando falamos sobre glândulas sudoríparas, repare sempre, o simpático estará acelerando, o parasimpático desacelerando. Observe a musculatura cardíaca. O simpático provoca taquicardia, aceleração do coração. O parasimpático provoca bradicardia. Bradicardia é desaceleração do coração. Observe também, mais embaixo, quando nós falamos sobre pulmões, brânquios, vasos sanguíneos pulmonares, fígado. Então, observe sempre, o simpático acelera, o parasimpático desacelera. Até agora, nós falamos que o simpático, ele aumenta a atividade de um determinado órgão, enquanto que o parasimpático, ele desacelera a atividade deste órgão. Mas existem várias exceções. Observe quando nós falamos sobre o tubo digestivo. O sistema nervoso simpático diminui o tônus e o peristaltismo. Quando uma pessoa está agitada, nervosa, acelerada, o seu intestino diminui o funcionamento, a pessoa se estava até com vontade antes de ter diarreia, a diarreia até passa. Agora, o parasimpático, ele aumenta o tônus e aumenta o peristaltismo. Se uma pessoa está com o intestino cheio, pode até acelerar a ponto da pessoa ter uma diarreia. Observe também, bom, tem todos os órgãos aí, não vou comentar um por um. Observe mais embaixo sobre o ato sexual propriamente dito. Enquanto que o sistema nervoso simpático, ele provoca a ejaculação, o sistema nervoso parasimpático provoca a ereção. Atenção, o que é a ereção do pênis masculino? Nada mais é do que um relaxamento das válvulas que impedem a entrada de sangue nos corpos cavernosos do pênis. Então, se o sistema nervoso parasimpático atuar, haverá um relaxamento dessas válvulas, o sangue entrará no pênis e provocará a ereção. Então, por desaceleração do sistema, ocorre a ereção. Por outro lado, no momento da ejaculação, o sistema nervoso simpático passa a atuar, ele provoca a ejaculação. Logo após a ejaculação, automaticamente o homem terá uma diminuição na sua ereção, porque o sistema parasimpático passará a ficar inibido. Então, o importante é que vocês vejam aí, é que eles atuam em oposição. De modo geral, o sistema nervoso simpático acelera algo, o parasimpático desacelera, mas há exceções. E por último, quero chamar a atenção de vocês na parte de baixo dessa tabela, medula das suprarrenais. Rins são dois órgãos na cavidade abdominal, suprarrenais são duas glândulazinhas que estão acima dos rins, elas são responsáveis pela produção da adrenalina.
Reparem bem, quando o sistema nervoso simpático está atuando, há um aumento considerável da adrenalina. Esse aumento considerável da adrenalina é que vai provocar, de modo geral, uma aceleração generalizada no organismo. É a atuação sobre as suprarrenais. Por outro lado, quando o sistema nervoso simpático deixa de atuar, não que a adrenalina deixa de ser produzida, porque o parasimpático não interferirá nisso, mas começará no organismo a ser produzido um outro tipo de neurotransmissor que entrará em desacordo ou em oposição à adrenalina, que nós falaremos posteriormente sobre a acetilcolina. Bom, resumindo tudo que nós falamos até agora, o que eu quero que vocês observem é o seguinte: o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Lembre-se que nós falamos sobre o 10º par de nervos cranianos. Ele desce da cabeça pelo pescoço, não é por dentro da coluna vertebral, ele desce independente da coluna vertebral. E observe que ele vai atuar sobre os vários órgãos da cavidade torácica, cavidade abdominal e cavidade da cintura pélvica. Então, na parte de parasimpático e simpático, repare, eles vão atuar sobre os batimentos cardíacos. O parasimpático reduz o batimento cardíaco, enquanto que o simpático acelera os batimentos cardíacos. Vão atuar sobre os brônquios e pulmões, contraindo ambos. O simpático, ao contrário, relaxa os brônquios e pulmões. Vão atuar sobre o estômago, estimulando a atividade do estômago e do pâncreas, enquanto que o simpático inibe a atividade do estômago e do pâncreas. Atuarão também sobre o fígado, atuarão ainda sobre as glândulas suprarrenais. Observem mais abaixo. Atuarão sobre a bexiga, o parasimpático contrai a bexiga, enquanto que o simpático relaxa a bexiga. E atuarão também sobre os órgãos sexuais, especificamente no homem, vai provocar a ereção, o parasimpático, enquanto que o simpático promove a ejaculação. Por que é importante entender isso? Nós estamos falando sobre o 10º par de nervos cranianos. Esse 10º par também é chamado de nervo vago. Por que nervo vago? Porque quando a pessoa está com seu estado emocional alterado, isso vai refletir diretamente sobre os seus órgãos internos, sobre os órgãos do tórax, abdômen, bacia. Então, no passado, as pessoas entendiam que alguma coisa ficava vagueando por dentro do organismo da pessoa. É claro que nada fica vagueando por dentro do organismo, mas esse termo nervo vago permaneceu. Então, quando uma pessoa passa por alguma alteração emocional bastante sensível, essa alteração emocional pode provocar alterações nos funcionamentos dos órgãos internos, a ponto da pessoa perder completamente o controle desses órgãos internos. É isso que nós conhecemos como síndrome vagal, vagal por causa do nervo vago. Posteriormente, quando nós formos falar sobre estados emocionais, vocês entenderão o quanto é importante conhecer isso que nós estamos falando agora. Bom, com isso terminamos a primeira parte do estudo do sistema nervoso central. Lembre-se bem, a atividade que o cérebro menos realiza é a atividade pensante. A principal atividade que todo o sistema nervoso realiza é a manutenção da vida. Mas alterações emocionais afetam de maneira direta e com grande intensidade o funcionamento dos órgãos internos, alteram inclusive a própria manutenção da vida. Parabéns, vamos continuar daqui a pouco esse nosso assunto. Uma pequena pausa agora.
Então, encerrando o nosso assunto, a alma, mente e o corpo, o sistema nervoso. A função do sistema nervoso é a manutenção da vida humana, controlando e coordenando as atividades de todos os órgãos. Então, o sistema nervoso controla atividades musculares, sensoriais, viscerais, glandulares, etc. E também atividades que lhe são próprias, atividades mentais. Mas atenção, o sistema nervoso não comunica a vida aos órgãos, apenas dirige o exercício de suas atividades fisiológicas. Se a alma, se a mente, se a vida não estiver mais no corpo, de nada adianta a organização altamente complexa do sistema nervoso. O corpo, não passará de matéria morta em processo de degeneração, de degradação, de putrefação. Em outras palavras, o sistema nervoso coordena as atividades, sim, mas alguma coisa tem que dar vida ao próprio corpo, tem que dar vida ao próprio sistema nervoso. E essa coisa que dá vida ao corpo, ao sistema nervoso, é a vida. É aquilo que a Bíblia chama de psique. É o que a Bíblia chama de alma. É o que a Bíblia chama da própria vida do corpo, própria vida do organismo. Então, sistema nervoso é o lugar onde o corpo e a alma se juntam. Então, se o seu sistema nervoso parar de funcionar, você morre instantaneamente. Mas algo está fazendo com que o próprio sistema nervoso continue vivo e funcionando. Este algo não são as reações neurofisiológicas, e sim a própria vida. Algo imaterial que existe além do corpo, consequentemente além do sistema nervoso, mas que se manifesta através do corpo, utilizando para isto esta fabulosa estrutura anatômica e funcional constituída pelo sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso é matéria. Controla o corpo, mas alguma coisa dá vida ao corpo e dá vida ao próprio sistema nervoso. E essa alguma coisa não é matéria, é algo completamente imaterial, é a própria vida. Amém.